Tem gente que passa a vida planejando a compra da casa própria, né? Trabalha duro para conquistar o tão sonhado imóvel. Tem gente que não planeja, que vê uma oportunidade e já abraça, mesmo sem saber se vai conseguir arcar com as parcelas depois. Hoje, a gente vai te ajudar a fazer uma compra mais segura. Luciane Quedo já chegou. Quanto tempo eu não te via pessoalmente assim? Você tá bem? Bom dia. Bom dia, eu tô ótima depois dessas suas férias aí longas, a gente tava com saudades. Ah, eu também tava com saudade, mas não foram longas não, foram só 15 dias. Só 15 dias? Pareceu que foi tanto Nossa, pra mim passou voando. Pra mim piscou, voltei. É sempre assim, né? É, passa muito rápido, mas foi bom, foi gostoso. Que vontade de volta com vocês. Que aqui. delícia. Ô Lu, a gente fala muito, principalmente quando a gente viaja, né? Eu fui pra praia, aí a gente ficava assim, nossa, que delícia seria se eu tivesse uma casa na praia. Mas aí a gente vai conhecendo algumas casas e fala, nossa, essa casa é maravilhosa, mas será quanto custa? Nossa, e aquela? Isso a gente tá falando de uma casa na praia, tenho certeza que você que viaja também fica imaginando, né, como é que seria comprar um imóvel em tal lugar, enfim. Mas a nossa realidade, pelo menos a da maioria, é trabalhar duro para conseguir conquistar o seu imóvel, assim, de moradia. Pode até ser na praia, tudo certo, mas de moradia. Só que às vezes, assim, a gente tem essa expectativa muito grande, a realidade não é tão fácil assim. Existe uma forma um pouco mais segura e real de comprar um imóvel? Sim, o sonho da casa própria, ele ainda é o maior de todos os brasileiros. Esse ano saiu uma pesquisa, que é o Raio-X do Investidor, que é feito pela Ambima, junto com o Datafolha, e tá lá de novo a casa própria como nosso maior sonho. O grande ponto para a gente adquirir a nossa casa própria é pensar em alguns fatores aí importantes. O primeiro deles é a localização. Então, ter ciência que aquele lugar é o melhor, que às vezes fica próximo, né, do trabalho, da escola dos filhos, que é de fácil acesso a supermercado, farmácia, padaria, e que o tempo de deslocamento não vai ser muito grande, é algo importante. Também observar todos os custos ali que vão incorrer na compra de um imóvel, não é só a parcela, a gente tem também às vezes IPTU, a gente vai, às vezes não, né? Sempre vai ter o IPTU se não estiver na área rural, a gente às vezes tem condomínio, a gente tem reforma, que pode ali ter que ajeitar algumas coisas, enfim, inúmeros gastos que às vezes as pessoas não colocam na ponta do lápis. E sabe uma coisa que eu acho importante a gente falar? Porque tem muitas pessoas que falam, eu vou comprar ainda na planta, porque sai mais barato ou menos caro. Barato não é, né? Menos caro, tem um tempo maior para pagar. Só que aí tem aquelas parcelas, assim, intermediárias, ou aquelas parcelas que parecem que do nada elas caem. Não é que do nada elas caem, tá lá no contrato e a gente às vezes não se liga nisso. As chaves, não é verdade? Exatamente. E você fala, tá, mas como a parcela eu me programei para pagar, mas essa do nada que caiu aqui, eu não tenho esse dinheiro. E aí vira uma baita de uma dor de cabeça e muitas vezes a pessoa perde até o imóvel. Exatamente. É o chamado fluxo de caixa. Qual que é o fluxo de caixa? É quanto efetivamente vai sair e quando vai sair da sua conta. Isso vale, gente, para a empresa, para quem é microempresário. O fluxo de caixa é que pode matar uma pessoa física ou jurídica. Então é importante observar essas chaves, né? Essas parcelas que são fora ali daquele mensal e se você está preparado para poder arcar com elas. Outro fator, quando você compra também na planta, é assegurar aí que é uma boa construtora, que é uma construtora idônea, que ela costuma entregar aquilo que ela faz. E a gente tem que saber que durante um período vai acumular o aluguel que você já paga onde você mora, o seu custo de moradia atual, junto ali com as prestações, com o custo para comprar um novo imóvel. E quando a gente compra na planta, normalmente vem naquele piso de cimento, né? Contrapiso, você tem um gasto ali para deixar o imóvel do seu jeitinho. Ô Lu, no mundo ideal, seria bom que a gente tivesse o dinheiro em mãos e aí comprasse à vista o seu tão sonhado imóvel. Pouquíssimas pessoas conseguem isso, por isso que eu disse no mundo ideal. No mundo real, é lutar para pagar o financiamento, né? Por mais que assim, poxa, tem juros, vai sair muito mais caro, a gente sabe de tudo isso. Mas muitas pessoas pensam assim, se não for desse jeito, eu não vou sair do lugar nunca. Quando o assunto é financiamento de imóvel, o que as pessoas mais têm que tomar cuidado
para não ter aquele tombo gigantesco que desestrutura a família inteira? Sim, o primeiro ponto é esse, né? Muitos gurus de finanças falam isso. Se você for comprar, não compre, alugue. E tem essa diferença. Eu tenho todo o dinheiro para comprar o imóvel e aí, de repente, pode mesmo valer a pena fazer essa análise, ou quando a família não tem esse dinheiro para comprar o imóvel. E aí as pessoas não conseguem guardar dinheiro e não pagar a parcela do financiamento pode significar que elas nunca terão imóvel ao longo da vida toda. Então, quando você vive essa situação de pagar um aluguel, consegue pegar uma boa taxa de financiamento num imóvel que atenda a sua família, essa sim pode ser uma excelente alternativa. O que eu vejo de dar muito ruim, né, como dizem os jovens, que dá errado, é quando a pessoa está começando a vida. Sabe aquela fase que a gente mal tem dinheiro para pagar o básico, que a gente ainda está se educando? Eu, quando me casei, tinha ali ainda a faculdade para arcar com ela, tinha um custo mais pesado. E quando você compra um imóvel, vai sair ali um valor importante do seu salário, que vai todos os meses para aquilo ali. E isso, Má, pode acabar fazendo com que você comprometa muito o restante da sua vida. A própria educação, às vezes a educação do filho, às vezes a educação do seu companheiro ou companheira. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. A Fabiola, do Bosque dos IPs, mandou uma pergunta que tem relação com financiamento. Ela falou, tem um financiamento com a Caixa, estou com 3 parcelas atrasadas, ainda está na construção. A Caixa pode pegar de volta? Sim, Fabiola, sempre que você tem um imóvel que ele é dado como garantia para o financiamento, pode sim ser tomado de volta. É por isso que o financiamento sai mais barato, porque ele tem a garantia do bem. É diferente do cheque especial ou do cartão de crédito, que a gente brinca no mercado financeiro, que é no amor, só com assinatura. Então, quando a gente tem um bem, a gente tem que tomar um cuidado maior. Eu te aconselho a procurar o banco, veja se é possível pegar 2 dessas parcelas e jogar para o final. Alguns bancos têm feito isso depois da pandemia, para que você consiga entrar nesse fluxo. E dê uma olhada como isso está comprometendo o seu orçamento. Nenhum financiamento, gente, pode exceder 30% da nossa renda. Se exceder 30%, você terá problemas com as outras contas. Ô Lu, quando a gente faz um financiamento, a gente, primeiro é aquela coisa, ai que gostoso, a gente tem, sei lá, 30 anos para pagar, 20 anos para pagar, a gente nem vai perceber, enfim. Quando às vezes entra uma grana, você fala, eu quero me livrar desse financiamento. É bom isso? Qualquer grana que entrar, você já vai abatendo desse financiamento para se livrar logo dessa dívida tão grande, tão extensa? Ou se essa dívida já está ali no seu orçamento, você já tem ciência de que vai ter que arcar com ela e já fez as contas para se programar, é melhor pegar esse dinheiro extra e investir ou pagar outras coisas? Qual que é a sua orientação? Sim, mas é algo muito comum isso que você colocou, eu vejo aí todos os dias da minha vida. Gente, a gente já falou aqui no Novo Dia, a gente tem as dívidas ruins e as dívidas boas. Quando a gente fala de dívidas boas, o financiamento imobiliário pode ser uma delas. Eu digo que pode ser porque a gente tem que olhar, né? Qual que é o valor do seguro que você está pagando e qual que é a taxa contratada. E existe um sistema que hoje é o mais usual, que é o sistema de amortização constante, que você sempre vai amortizar o mesmo valor e as parcelas vão regredindo ao longo do tempo. Com a correção que é pequenininha, elas acabam quase que ficando constantes, mas elas têm uma pequena redução. Só que a gente vai tendo aumento de renda ao longo do tempo. A nossa renda vai aumentando. E aí o efeito da parcela no nosso orçamento vai ficando menor. Então, assim, o ciricutico de entrou um dinheiro, eu já quero pagar 2, 3 parcelas, né? Sim. E às vezes sem ter uma reserva de emergência, sem ter um dinheiro separado ali para as oportunidades, pode não ser bom, pode ser ruim para o restante da sua vida. Porque a sua vida não é só pagar a parcela ali do financiamento imobiliário. Ou não deveria ser. Não deveria ser. E se a gente está aqui tentando, trabalhando para te ajudar, que não seja mais. Exatamente. Né? Para que todo mundo tenha condições de dar aquele pulo, daquele start e falar, peraí, o caminho não é fácil. Não é fácil guardar dinheiro, gente. Se fosse fácil, não teria tanta gente endividada. Mas é possível. Com um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente vai chegando lá e a gente tem exemplos práticos. Eu aqui no Novo Dia, a Lu, que trabalha com isso há tantos anos, sabe que é difícil, mas é viável. Por isso que a gente insiste toda semana em falar sobre esse assunto. Exatamente. É por isso que tem que ter essa cautela, Sim, né? sem Se dúvida. eu tenho ali um financiamento bonitinho, que ele está parcelado, com uma taxa boa, que cabe no meu orçamento,
Quando entra um dinheiro extra, eu posso olhar as outras caixinhas. A gente até já falou de caixinhas aqui, né? Mas vamos relembrar a questão da emergência ali, que a gente vai precisar, a gente só não sabe quando, a educação dos próprios filhos, aqueles sonhos que pode não dar tempo da gente esperar ali 30 anos para depois realizá-los, e a própria independência financeira. Então, se a gente tem ali, né, o coração apaziguado, o estômago calmo, dá para fazer tudo. Mensagem que chegou aqui da Maria. Falou, bom dia, Marcela, que bom ter você de volta aqui em casa, amamos você. Oh, muito obrigada, um beijo para vocês. Queria saber se comprar um imóvel no contrato de gaveta é seguro. Olha, não faça isso. Por quê? Por que você compraria no contrato de gaveta? Você fica ali com uma pendência que pode ser que não seja você que tenha que solucionar, que sejam outras pessoas, e às vezes esse imóvel está com problema. Então, quando você faz o processo certinho, ou com financiamento, ou você próprio, né, pede ali todas as certidões, e são inúmeras, gente, porque o imóvel pode ter dívidas com a prefeitura, pode ter dívidas trabalhistas do antigo dono, pode ter IPTU atrasado, e isso tudo pode te levar a perder esse imóvel. O imóvel só será seu quando você tiver ali, de fato, o registro. Então não deixa aí a situação enrolada, porque depois isso daí vai te trazer problemas ou para quem ficar com o imóvel no futuro. Falando em situação enrolada, tem uma telespectadora aqui que falou o seguinte, minha irmã comprou uma casa legal da Caixa, só que ela não pagou. E eu tô morando aqui, eu tentei pagar as parcelas, mas não consegui. Ela perde o imóvel? Perderá o imóvel, tá? Porque quem tem que arcar com o financiamento, com as parcelas, é quem assinou o contrato. Exatamente. Não é quem está morando lá agora. Exatamente, exceto se elas tivessem feito um acordo. Uhum. Eu comprei da minha irmã, vou assumir. Quando isso acontece, o que a gente precisa fazer? Ir lá no banco, ir lá na Caixa, transferir o financiamento para o seu nome e renegociar. Normalmente, gente, quando a gente tem um atraso grande ali nas parcelas dos imóveis, o imóvel pode sim ir a leilão. E aí você pode ter um outro problema de sofrer uma ação de despejo e ter que conseguir um outro lugar para morar. De repente, vá com a sua irmã até o banco, veja se é possível transferir, quanto que fica para renegociar essa dívida antes que isso aconteça. Tem uma coisa que, assim, que eu queria saber, eu não sei se você fala assim, uma taxa boa de juros, uma taxa legal. O que é uma taxa legal? Depende de cada um ou é uma coisa numérica? Abaixo de tanto é uma taxa legal para todo mundo? É uma taxa numérica. Sabe se a taxa é boa? Sim, hoje a Selic está em 13,75% ao ano. A nossa taxa Selic é a taxa básica do custo do dinheiro no Brasil. Então, quando a gente olha para o financiamento imobiliário, a gente tem taxas muito abaixo disso. Então, financiamentos novos, a gente tem visto ali de 9% a 10%. Mas a gente tem contratos antigos que tem taxa ali de 5%, de 6%. A gente tem ainda os mais antigos do Minha Casa Minha Vida, que estão ali entre 4% e 5%. Então, essas taxas, gente, elas são excelentes, porque se você pegar o seu dinheiro ali, que você pagaria antecipado a parcela, e investir no Tesouro Selic, por exemplo, você vai ter o dobro de rentabilidade, né? Vem mais dinheiro do que se você pagar a parcela ali antecipada, porque tá barato. Uhum. Se a gente tiver algum telespectador nessa situação de um financiamento, e aí vai lá rever e vê que a taxa lá desse financiamento é um pouco maior, ele tem como procurar outras instituições financeiras para tentar fazer essa portabilidade da dívida e aí tentar achar uma taxa menor para que esse financiamento pese menos no bolso? É possível? Sim, tem sim, e hoje é muito simples de fazer isso. Você nem precisa sair da sua casa para fazer isso. Hoje as cotações elas são online e você pode portabilizar, levar a dívida de um lugar para o outro. Quando você faz isso, o único custo que você terá é de reavaliação do imóvel. Então, o imóvel terá que ser avaliado, o novo banco costuma cobrar isso, mas normalmente justifica quando a taxa está mais alta. Então, a gente tem sempre que passar aquele pente fino anualmente. E na taxa do financiamento imobiliário, é uma das coisas que a gente precisa olhar ali com lupa. Uhum. Mensagem que chegou aqui, não consegui ver o nome da pessoa, mas mandou o seguinte, eu estou com parcelas atrasadas e quero fazer o acordo, só que o banco não quer baixar a parcela do acordo. Como é que eu faço? Numa negociação, a parcela necessariamente, ela recebe um desconto ou não?
Não necessariamente, Má. Por quê? Não é obrigatório baixar o valor. Não, não é obrigatório. Porque pode ser que você tenha tantas parcelas em atraso e que o limite para você financiar isso em termos de prazo não suporte uma parcela menor. Existe um limite, gente, que é também feito o cálculo da nossa vida útil enquanto trabalhadores. Então, você não pode contratar um financiamento imobiliário para sempre. Existe ali uma estimativa de vida e normalmente ela é respeitada. Então, é por isso que para algumas pessoas libera-se 30, 35 anos de financiamento e para outras 15, 10 anos de financiamento. Que olha-se também a expectativa de vida. Quando a gente fala em acordo, a primeira coisa que a gente lembra é daqueles feirões em que tem descontos de 60%, 70%, até 90% da dívida. E é claro que existe uma expectativa que isso seja sempre em qualquer acordo. Não é assim. Não é. Especialmente... Não é porque aqui tem gente falando, vou deixar atrasar, porque depois eu faço um acordo. Não é bem assim, né? Não é, porque quando a gente vê, a gente acabou de ter, né, Feirão do Serasa recentemente, até 99% de desconto, mas são aquelas dívidas, gente, que não tem garantia. Então, aquela blusinha que eu compro parcelada, é o cartão de crédito que eu peguei ali, às vezes, na loja, fui para fazer outra coisa, voltei com cartão de crédito, e aí eu não pago, e eu consigo ter um acordo e o desconto normalmente ele é só nos juros, ele não é no valor do principal. Agora, quando eu falo de uma casa, de um financiamento imobiliário, que a taxa já é subsidiada, que já é uma taxa mais barata e que tem uma garantia real que o banco pode vender, a gente tem que tomar mais cuidado com isso. Muito bem, recado dado, hein? Ô Lu, muito obrigada, adorei te rever. Eu que agradeço. Terça-feira a gente se vê de novo. É isso aí, agora chega de férias. Chega de viagem, né? Chega de viagem, Sim, agora já as duas tá aqui. Fechou. Até semana que vem. Até semana que vem.